Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Borboleta, antes de começar a nossa leitura, eu queria muito falar sobre a leitura da semana passada. Eu conversei com algumas de vocês nos bastidores, né, no offline, e foi muito intenso, assim. Eu queria muito agradecer de coração pela generosidade de vocês. De verdade, eu fico emocionada porque eu, eu amo fazer o que eu faço e, e poder fazer isso hoje de uma forma que isso virou meu trabalho e também ajuda na vida de outras pessoas, assim, não tem preço, de verdade. Eu fico muito emocionada, eu sou muito grata pela sua vida, borboleta, pela vida de cada uma de vocês que vem aqui, que conversa comigo, que me chama. E mais do que tudo, que consegue mudar a própria vida, pelo menos de, de, de uma coisinha que seja, sabe? Uma vírgula que seja, segurando a minha mão. Então, assim, eu sinto que a gente segura a mão umas das outras, sabe? Porque não é só sobre eu entregar, mas a troca que eu tenho com vocês, assim, me, me expande tanto. Eu percebo coisas que eu não percebo na minha vida sozinha, graças a vocês. Então, queria deixar esse agradecimento aqui e de todo o meu coração. E vamos juntas, né, borboleta? Hoje eu sinto que eu tô cada vez mais sensível nas leituras, assim. E, e hoje eu, eu sentei aqui e a sensação que eu tive foi o que eu conversaria com a minha borboleta GM se a gente sentasse tomar um cafezinho. Porque eu amo tomar um cafezinho, né, borboleta? De preferência com alguma coisa para comer, né? E então foi essa sensação que eu tive, e eu tive também. Depois que eu pensei nisso, me veio muito uma sensação de energia dos pretos velhos, né? Então, se você tem conexão com eles, com essa energia muito amorosa, assim, se conecte com eles na próxima semana. Tem um vídeo que se chama Benzeção da Preta Velha, que é muito maravilhoso. Então, vez em quando eu faço ciclos de 21 dias e ele traz muito esse acolhimento que às vezes a gente precisa, né? E aí, borboleta, vamos para as cartas então, né, minha senhora? A gente tem aqui a energia do universo, é a carta do Pajem de Espadas e a carta do Seis de Espadas. E ai, deixa eu contar, olha que sincronicidade. Eu envio toda semana para as minhas mentorandas, minhas GPandas lá do GPA, né, Gestão de Projetos Abundantes. Se você não sabe o que é, tem aqui no meu site o que é Gestão de Projetos Abundantes. Eu envio toda semana as tarefas delas, né, individualmente, e uma cartinha também para elas. Eu tiro cartas para a energia da semana de cada uma, de acordo com o que a gente está trabalhando, né? E eu tenho uma GP Anda que é geradora manifestante. E essa foi uma das cartas que caiu para ela. Então, minha senhora, se estiver me assistindo, a mensagem aí tá reforçada. Olha como as coisas se conectam, né? Como a energia, ela, ela sempre vai pro lugar certo, né? E aí, borboleta, o que é a nossa conversa de hoje, né? Quando a gente é criança, a gente acha que é o centro do universo, né? Eu vejo a minha filha, assim, eu tô conversando com a Luísa, ela fica, ai, excuse me, mamãe, estou falando, sabe? Tipo,
ela acha que ela é o centro do universo, né? Querendo ou não, em partes, ela e agora a Lily, né? Elas são, né, o nosso foco, assim, né? Mas elas não são o centro do universo. A gente não é, né, o centro do universo. Semana passada, muito da mensagem foi sobre isso, né? Sobre, viu, faz o que você tem que fazer e, pá, e deixa o ego de lado. E quando a gente deixa o ego de lado, a gente percebe, né, que a gente não é o centro do universo. Nesse sentido egóico, né, de que não tem mais ninguém além de mim. Todos nós somos parte de um todo. Só que quando a gente é criança, a gente não tem muita noção disso. E aí a gente cresce e conforme a gente expande a nossa consciência, a gente percebe, né? Que uma pessoa está conectada com a outra, que uma situação está conectada com a outra, que as coisas se conectam, que as pessoas, situações se conectam. A gente vê, a gente sai um pouco dessa posição de eu sou o centro do mundo e vê que é maior do que isso, né? Porém, perceber que, que é maior do que isso não tira as nossas responsabilidades individuais. E aí que entra, né, até um paradoxo, né? Porque a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, a gente precisa continuar fazendo o que é nosso, o que está no nosso caminho, mas considerando que isso impacta outras pessoas, né? Então é um tipo, sim, eu sou individual nesse aspecto de que cada pessoa está cumprindo ali com as suas tarefas daquela vida, mas todos nós fazemos parte de um todo. E aí a gente entra nessa coisa do sou individual, mas trabalho para o todo, né? Que é um pouquinho paradoxal. E aí, borboleta, por que eu tô te falando isso? Porque eu sinto que tem borboleta que tá presa no naquele mundinho da criança e, e do individual, assim. Mas não no sentido egóico da coisa que eu tô falando, não. Eu tô falando no sentido de não ver outras soluções, porque quando a gente é criança, além da gente não conseguir ver que o universo é vasto, por consequência, a gente não consegue ver que as respostas também são muitas, que os caminhos também são muitos. Quando a gente é criança, tudo parece um pouco limitado, porque a criança ainda está conhecendo o mundo. Então, ela não só se vê como centro do universo, mas ela também se vê como limitada em algumas coisas. E eu vou dar um exemplo, né? Vira e mexe a minha filha, sei lá. Ai, ela tá querendo, ela vai tirar a roupa para tomar banho. Aí, se é uma camiseta, ela tira. Se é um moletom, ela fala: ai, mamãe, eu não consigo. Só que ela sabe o mecanismo de tirar a blusa. É o mesmo para uma camiseta e para um moletom. Mas porque o moletom tem um tecido mais pesado e mais fechado, talvez, ela colocou na cabeça dela que ela não consegue. E aí eu falo, filha, você consegue. Vai lá, vai. E aí ela fica assim frustradíssima às vezes, né? E às vezes, alguns casos, chega o ponto de eu ir lá ajudar. Mas muitas vezes eu falo, filha, você consegue. E se eu vejo que ela não tá muito virada no girai ainda, eu espero ela tentar de novo várias vezes e ela vê que ela consegue. E aí ela percebe que o mundo é maior do que ela imagina, que os recursos que ela tem são mais do que ela imagina, que as soluções que ela tem são maiores do que ela imagina. E ela vê que ela consegue, né? E a minha filha é geradora manifestante, hein? E por que eu estou falando isso, borboleta? Eu sinto que
Tem algumas borboletas aqui que querem realizar alguma coisa na vida delas. Talvez seja você. E, e você tem, borboleta, um potencial ilimitado, assim como o universo. Você é vasto, vasta, assim como o universo é, repleto de recursos, repleto de soluções. O seu campo é repleto de soluções para você chegar onde você quer. E só que você tá vendo uma única porta, uma única saída, como se algumas coisas da sua vida só tivessem um único caminho de solução, e não é verdade. Essa carta do Pajem de Espadas, ela fala assim sobre a sua capacidade de ler ser maior do que a quantidade de livros que o mundo tem disponível para você, ou seja, a sua capacidade de criar, de expandir, de colocar sua sabedoria em ação é maior do que qualquer coisa do que você imagina, é maior do que você acha que está disponível materialmente para você. E eu tô te falando isso, borboleta, porque tem algo te chamando. Tem um barco aí pedindo para você subir a bordo e fazer uma travessia. Tem uma travessia disponível na sua vida. Um novo capítulo da sua vida está começando a ser escrito. Mas você precisa sair dessa limitação mental de um único caminho, de uma única forma, ou de eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou chegar lá. E é hora de expandir, é hora de você ser mais criativa, positivamente, porque a nossa criatividade constantemente está trabalhando ali, mas muitas vezes ela está trabalhando de uma forma negativa, né? De tipo, você não consegue, é, é difícil e nananá, e eu preciso que tal coisa aconteça antes para eu chegar em tal lugar, eu preciso entender tal coisa antes para aí sim eu tomar uma atitude. E aí, borboleta, sabe o que eu sinto? Que é mais fácil às vezes pra gente ser pequena, né? É mais fácil a gente ficar calada. É mais fácil a gente não falar em voz alta tudo que a gente merece. Porque quando a gente se coloca como pequena, a gente cabe em mais lugares, dá a impressão, né? Só que é mentira. É mentira isso. Eu sinto que essa. Nossa, é tão complexo porque eu vejo uma imagem de uma criança, né? E, e a sensação é como se você quisesse caber nesse corpo de criança que ainda precisa de proteção e que ainda tem recursos limitados, porque tem um certo conforto ficar ali e ver as coisas de uma forma mais limitada. É confortável porque aí a gente não tem que lidar com as nossas decisões de adulto, que exigem e mostram que a gente tem mais recursos do que a gente imaginava e que tira a gente um pouco dessa posição de ser protegida, de ser, de estar ali confortável naquela posição. Borboleta, por que que você tem medo de assumir o seu tamanho no mundo? E pode ser que agora você esteja assim pensando, não, Esté,
Eu sei do meu tamanho, eu me acho maravilhosa, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. E pode ser que algumas áreas da sua vida você é, esteja muito decidida, saiba do seu valor, já consiga se impor mais, mas tem pelo menos uma área da sua vida que você tá menor do que é o seu tamanho real, que você tá se colocando na posição de criança, que é limitada, e talvez o ego esteja naquele lugar ali também. E você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que esse tamanho. E por que isso está acontecendo? Porque se você assumir o seu tamanho, porque se você falar em voz alta o que é importante para você, porque se você falar em voz alta o que faz sentido para você, porque se você colocar sua opinião e realmente assumir para você quem é você ali, isso vai fazer com que você suba nesse barco e passe por essa transição, por essa jornada que tá te chamando. E talvez o desconforto, o medo seja de justamente subir nesse barco, de saber que você vai ter que arcar com as consequências de ser grande, arcar com as consequências de estar mais expandida, arcar com as consequências de um novo rumo que você está sendo chamada para tomar. Porque a gente sabe que cada degrau que a gente sobe espiritualmente, a responsabilidade aumenta, né, borboleta? E aí, será que no inconsciente a gente quer assumir essa responsabilidade? Ou a gente prefere ser a criança que não precisa ter a noção do tamanho do universo, né? Porque ela é o centro do mundo. Então, borboleta, deixo aqui essa mensagem para você e essa reflexão e eu te falo. Essa bruxinha aqui, essa borboleta bruxinha, ela tá com as malas feitas e o barco tá chegando. E aí você vai subir nesse barco ou não, né? É hora de expandir, borboleta. Eu sinto que tem uma expansão muito grande te chamando, tá bom? E é isso, espero muito que essa leitura te ajude de alguma forma, contribua por aí. E estou aqui sempre, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.